Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Eu acredito que todos nós estamos passando aí, quem lida com música, né, por momentos de complexidade, de dificuldade. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu não quero que você interprete esse vídeo nem como uma reclamação, nem com algo que talvez a gente possa parecer que eu esteja colocando algo ou negativo, ou chamando atenção, enfim, não. Eu tenho refletido muito, né, sobre a nossa vida, a vida das pessoas que vivem disso que está aqui, né, vivem de estúdio, e cada vez mais eu tenho conseguido fazer desse local aqui um sonho que está se realizando e está dando frutos. Mas conversando com amigos, conversando com alunos, conversando com profissionais que já estão no mercado há um bom tempo, nem sempre essa situação de se alcançar aquilo que a gente quer ou de realizar aquilo que a gente gosta na vida é algo possível para todas as pessoas, né? E existem diversas dificuldades que a gente acaba passando, que a gente se envolve, a gente mergulha num home studio ou num estúdio como esse, e acaba enfrentando problemas, principalmente numa situação como essa, onde a gente precisa ficar isolado, as pessoas estão com menos dinheiro para gastar, envolvem-se obviamente com outras coisas, né, e procuram direcionar suas verbas para outras coisas, então as pessoas estão produzindo menos, cada um está, né, procurando guardar dinheiro de alguma forma para cuidar da sua vida e resguardar um pouco nesse período. Enfim, não tem sido um período fácil para muitas pessoas, embora exista mercado para todo mundo. E nesse vídeo eu gostaria de falar aqui para vocês 5 coisas que eu acredito que sejam bastante desafiadoras para nós que trabalhamos em home studio, vivemos ou parcial ou full time disso que está aqui, né, do seu home studio, do seu estúdio profissional, amador, enfim, que são 5 coisas que eu procuro cuidar, né, e que eu acredito que sejam importantes para você, não só valorizar, mas também para que você consiga refletir de uma certa forma, né, sobre esse período que você está passando agora e ver se algumas dessas 5 coisas se encaixam na sua vida, como produtor, como engenheiro de áudio, como músico, enfim, como DJ, a pessoa que você é e a pessoa que você está querendo ser nos próximos meses, nos próximos anos, para ter a música cada vez mais presente no seu dia a dia. A primeira coisa que a gente vai ter que cuidar, né, e não tem uma ordem do que eu anotei aqui para falar, ou seja, não tem algo que seja mais ou menos importante uma coisa da outra, é que você vai ter que pensar, né, assim como eu penso todas as semanas, chega final de semana, eu vou fazer a minha agenda, tanto aqui para a Indústria da Música quanto para o IOPEX, num estúdio, né, e depois de diversos cálculos que eu fiz, estudos, para saber quanto é que eu poderia tirar disso aqui por mês, vendendo coisas diferentes, serviços, produtos, enfim, vou falar de algumas coisas nesse vídeo, mas você vai ter que pensar aí em manter pelo menos entre 70% e 80% do seu estúdio com uma ocupação, né, um índice de ocupação. Eu não sei qual é o seu índice hoje, se você pegar aí uma média, né, uma média nem sempre é um número bom, mas se você pegar aí 8 horas por dia, vezes 5 dias por semana, vamos supor que você trabalhe dessa forma, só para você entender a conta. 8 horas por dia, vezes 5 dias por semana, dão 40 horas por semana. 70% disso seriam 28 horas, 80% disso seriam 32 horas, ou seja, das 48 horas, é interessante que você se planeje para ter de 28 a 32 horas cheias no seu estúdio. Por quê? Porque menos que isso, o estúdio já começa, dependendo do nível do estúdio, dependendo das suas contas e de quanto você quer tirar, né, para você e para pagar tudo aquilo que o estúdio precisa, né, água, luz, internet, condomínio, enfim, aquilo que o seu estúdio necessita aí. Quanto mais em casa a gente está, pode parecer que a conta é menor, mas nem sempre, né, a gente acaba se dedicando e quem vive full time disso precisa ter quer ter um melhor salário. Então você vai precisar ter com certeza de 70% a 80%, se não mais, né, de ocupação do seu tempo da semana. Isso é dificílimo, né? Por quê? Porque nem sempre a gente está bocado, como a gente diz, né, no ramo da música, ou está com o estúdio reservado aí
durante todo esse período e durante todas as semanas no ano. É muito difícil. Para isso precisa serem feitos alguns trabalhos, né? Eu tenho trabalhado dessa forma na minha mentoria com algumas pessoas que me procuram para ajudá-los, né, a montar os seus home studios e fazer deles negócios. Tem clientes que são músicos, tem clientes que têm home studio, tem clientes que são DJs, enfim. Pessoas passando por momentos diferentes, mas você vai ter que trabalhar de forma a ter esse planejamento entre 70% a 80% de ocupação. Por quê? Porque é importante que você tenha um nível mínimo de ocupação para que você consiga fazer desse período de ocupação algo realmente produtivo, vendável para o seu negócio e fazer dinheiro com esse índice de ocupação. O resto você vai utilizar para outras coisas, para inclusive algumas das coisas que eu vou falar agora aqui, tá ok? A segunda coisa que é muito importante e é difícil, porque casar essas 5 coisas que eu vou falar aqui realmente é um desafio para todos nós que vivemos na música. Não que não seja um desafio para outras pessoas de outros mercados, empresários aí também, comuns e tal, mas em função do momento, em função do nível, né, de investimento das pessoas, a segunda coisa que eu vou falar para você é prospectar clientes de diferentes serviços, né? Porque, na verdade, como eu disse no item 1, para você manter uma agenda entre 70% e 80%, ou entre 28 e 32 horas por semana, se essa for a sua média aí de possível ocupação, você vai precisar, você não vai conseguir, até humanamente impossível, ficar fazendo só mixagem ou só masterização. Primeiro que não vai conseguir tudo isso de cliente, né, que pague esse índice de ocupação somente para fazer esse trabalho, a não ser que se você estiver nessa condição, parabéns, mas a maioria das pessoas que eu conheço não estão. Então você vai precisar ter aí um grau, né, de pluralidade, vamos chamar assim, de produtos e serviços, né, de produção, fazer mixagem, vender curso, fazer masterização. E aí a solução que eu te dou é para que isso aconteça, você trabalhar no seu funil de vendas. O funil de vendas nada mais é do que você fazer uma lista de todos os clientes que já passaram por você, de todos os seus outros possíveis clientes e aqueles que você está prospectando e constantemente entrar em contato com essas pessoas, oferecendo os seus serviços, oferecendo os seus produtos. E quanto mais você oferece, quanto mais você vende, mais chance das pessoas saberem que você está oferecendo aquilo e virem te procurar e virem, obviamente, fazer algum trabalho com você. E em tudo isso, né, que eu vou falar nesses 5 pontos aqui, uma das coisas que precisa ficar clara é que você não precisa se rebaixar, né? As pessoas que estão comprando o seu serviço, essa semana eu recebi duas solicitações de orçamento e as duas eu perdi. As pessoas, ambas, acharam que o meu serviço era caro. E aí, para uma delas, que tinha um pouquinho mais de entendimento, eu já conhecia um pouco, eu tentei explicar, inclusive, o porquê daquele valor, né, que eu cobrei para uma produção, mixagem e masterização. Acredito que a pessoa tenha entendido, embora a gente saiba que a maioria das pessoas que apenas quer o resultado, que é a música pronta, a grande parte dela, se a pessoa não for músico, se a pessoa também não trabalhar com home studio ou não for empresário, enfim, não tiver essa noção de mercado, de negócio, de valores, ela só vai querer o produto final. E aí ela não vai saber que tudo isso aqui, para estar aqui, custa você, o seu conhecimento, a sua experiência, e não é só isso. Tem várias outras coisas que você vai precisar colocar no preço, né? Uma hora eu venho falar só sobre precificação aqui no canal, mas vão ter várias coisas que você vai precisar colocar no seu preço, né? Você tem um custo fixo e um custo variável no seu home studio ou no seu estúdio, na sua empresa, né? E esse custo precisa ser pago e você precisa rateá-lo de forma que a sua hora, entre aspas, né? Eu não gosto de trabalhar com valor hora, porque acaba ficando meio taxista, vamos dizer assim, sem exagerar, né? Mas assim, eu gosto de cobrar por período ou por projeto, porque valoriza mais o trabalho do estúdio, né? O seu trabalho, e você consegue fazer um rateio melhor das suas horas e usar esse rateio das horas durante a sua semana para entregar diversos tipos de serviços e produtos para os seus clientes. Então, outra hora eu venho falar sobre isso. Mas procure, com esse segundo tema, prospectar clientes
de diferentes serviços e produtos, oferecer diferentes serviços e produtos, porque isso vai fazer com que você complemente cada vez mais os seus horários com coisas diferentes, até porque você não vai conseguir ficar mixando. Eu consigo mixar, por exemplo, uma música em 4 horas, né? Então, fazendo muito corrido, 3 músicas por dia, que eu já acho exagerado. A minha meta é sempre mixar no máximo 2 músicas por dia, porque é o que o ouvido descansado faz. Você precisa dar intervalo, você precisa descansar, não o seu ouvido, mas fisicamente, para você fazer a coisa certa. Enfim, tem uma série de coisas que envolve a parte física, a parte do estúdio, a parte de você estar disponível, a parte de você revezar entre produtos e serviços e ter sempre esse revezamento de prestação de serviço, para que você nunca fique trabalhando a semana inteira num projeto de um cliente único e aquele cliente acaba e aí depois você tem que começar a prospectar e você está parado, né? Isso eu vou falar daqui a pouco. Terceiro ponto, estruturar aí a sua esteira de produtos com foco nos seus 20%, principalmente de serviços e produtos que dão que dão quase que os seus 80% de faturamento. O que é estruturar uma esteira de produtos e serviços? Como eu falei no item 2, você ter tanto produtos quanto serviços, mas focar naqueles onde você tem a maior margem de lucro. Maior margem de lucro, e margem de lucro, para quem não sabe o que é o resultado que você tira, né? Se você faturou X, ou seja, se você teve uma receita X, tirou a despesa fixa e a despesa variável e sobrou um certo valor. Esse valor você divide pela receita de novo, vai te dar um valor em percentual. Essa é a sua margem de lucro. E a margem de lucro para um estúdio é uma margem de lucro média, uma margem de lucro estudada, mas não pode ser, não deve ser menor que 30%. Por quê? Porque esses 30% e retirando o seu prolabore, o seu salário, tá? O seu salário vai estar nesses custos fixos aí, porque você quer receber X todos os meses. E então você vai poder, obviamente, vai ter mês que você vai tirar mais que 30% de margem, vai ter mês que você vai ter menos, mas 30% é uma margem que dá uma certa folga, entre aspas, para você respirar, juntar o dinheiro para fazer manutenções, juntar o dinheiro para fazer um curso, fazer reinvestimentos no seu estúdio e pensar na empresa, no crescimento da empresa como um todo para o futuro, né? Então 30% é o que eu aconselho você, no mínimo, a trabalhar. Menos que isso, a margem começa a ficar muito estreita, você não consegue com 10%, 15% de margem no fim do mês, ou se isso for somado no fim do ano, você não consegue ter muito resultado. Pensa bem, se você faturou aí 100 mil no ano, só para arredondar e fazer uma conta de exemplo. Se você faturou 100 mil no ano e lá no final do ano te sobrou 10 mil, pode parecer muito dinheiro, mas isso não vai ser acumulado, isso vai ser acumulado até lá, né? Se no final daqueles 12 meses você conseguiu faturar os 100 mil e sobrou efetivamente 10 mil para você, pode parecer que é uma grana alta, né? Mas é melhor que você tenha entre 10, 20 ou 30%, eu sempre trabalho com 30%, porque sobrando 30% dá para você dividir com outras coisas que você vai ter a necessidade de fazer reinvestimentos. E aí também, né, você já se pagou, você pode fazer o que a gente chama em uma empresa de divisão de lucros, tirar um pouco mais para você, tirar umas férias, fazer outras coisas com o lucro da empresa que vai sair, obviamente, dessa margem de lucro. Então, terceiro, estruturar uma esteira de produtos e serviços focando nesses 20% que dão mais resultado, que dão mais lucro. Tome muito cuidado, faça um cronograma mensal de 1 para 2 meses, aí é isso que eu te aconselho a fazer. Eu sempre tenho aqui na parede um cronograma para 2 meses, né? O mês atual e o mês futuro, olhando todas as semanas o que eu tenho que produzir, o que eu tenho que vender, quais são os focos, para que eu olhe para a empresa, inclusive das outras coisas que eu vou falar nos temas 4 e 5, e consiga me planejar para pelo menos os 2 próximos meses, se não 3, né, que seria o ideal, para você ver esse horizonte para frente, ver quanto você tem possibilidade de ganhar, ver quanto você pode ter de receita, porque seus custos fixos são fixos e eles vão chegar, né? O boleto vai chegar. Se você vai ter alguma condição de ter algum custo variável e pensar naquilo que você pode fazer para se desenvolver como pessoa, como músico, estudando, fazendo outras coisas, que é o que eu vou falar agora. Mas tema número 3, é importante você estruturar a sua esteira, manter o seu cronograma muito bem focado daquilo que você quer dividir. As suas agendas, né, dentro do seu cronograma,
por exemplo, de 30 dias, a sua agenda semanal e tudo aquilo que você pode fazer para alcançar esse resultado em cima dos principais serviços que dão mais margem, tá ok? É muito importante você pensar não na quantidade e nem apenas no faturamento ou na receita total, mas sim na margem, que é o resultado final. Número 4, que é muito difícil também a gente casar, é ter tempo para cuidar do negócio, né? A gente que vive no estúdio, como eu estou cada vez mais aqui, né? Hoje estou passando quase que o dia todo aqui, e produzindo e fazendo mixagem, procurando cumprir, inclusive, algumas dessas coisas que eu tô falando para vocês aqui. Foi por isso que me deu essa ideia de fazer esse vídeo. Você vai precisar cuidar da empresa, e cuidar da empresa quer dizer que você vai precisar fazer vendas, fazer marketing, né, como eu estou fazendo aqui uns vídeos no YouTube, cuidar da parte financeira, cuidar do seu networking, ou seja, cuidar de tudo aquilo que não é estar no processo operacional, que é produzir, que é mixar, que é estar ligado com algo musical, que é o seu processo operacional. Você vai precisar de X horas por semana, por isso que a sua ocupação nunca pode ser 100%, se você tiver uma ocupação de 100% durante o ano todo, você vai precisar de apoio. Além de você ficar esgotado, obviamente, você vai precisar de apoio para dividir com você o piano e aí você ter tempo de cuidar do negócio, porque você vai precisar cuidar do negócio. Nenhum negócio só funciona com a pessoa pensando no operacional. Afinal de contas, você tem que vender, você tem que fazer marketing, senão você não vende. Você tem que cuidar do financeiro, você tem que cuidar do seu network, que são, né, a gestão de todas as pessoas que fazem parte do seu negócio com você, colaboração, networking, parceiros, prestadores de serviços, enfim, tudo aquilo que lida com gente para você fazer com que as pessoas tragam também possíveis clientes para você e lide muito bem, não fique só imergido dentro do seu estúdio, saia para conversar, para fazer outras coisas, afinal, a vida em sociedade também existe, tá ok? Então, ter tempo para cuidar do negócio é um desafio muito grande. E eu vou fazer vários vídeos aqui no canal falando sobre esses processos que estão aqui para tentar te ajudar a cuidar de cada um desses processos da melhor forma. Nas aulas ao vivo aí também eu tenho colocado esse termo e esses temas de uma forma bastante clara, com detalhes aí. Quem não assistiu ainda, assista as aulas ao vivo aí às quintas-feiras, que a gente está falando de temas bastante interessantes. E por último, que é um desafio também depois de tudo isso, obviamente não estou querendo dizer que são só esses, né? Cada pessoa tem um desafio, mas eu acredito que esses são grandes desafios para quem quer viver ou parcial ou full time. O quinto ponto que eu considero assim importantíssimo é a gente dedicar tempo para família, para estudar, para saúde, para os filhos, enfim, para tudo aquilo que não está ligado a esse mundo aqui. É muito importante a gente parar um tempo e estudar. Estudar coisa de música? Pode até ser, mas estudar outras coisas, estudar uma ferramenta de marketing digital, estudar como é que eu faço vídeo, estudar qualidade de produção de vídeo, microfonação, uma série de outras coisas, tanto para te ajudar no negócio, quanto para te ajudar como empresário, na sua carreira como pessoa e como um possível empresário do seu negócio. Isso é uma coisa. Cuidar dos filhos, se você tem filho, cuidar dos seus amigos, se encontrar com eles, marcar alguns cafés, almoço, enfim, estar vivendo fora dessa caixa, que é o seu estúdio ou o seu home studio, e poder ter tempo para isso dentro das suas X horas durante a semana, né? A gente já tem os fins de semana aí, obviamente, para isso, mas muita gente acaba levando trabalho. Eu muitas vezes faço isso, levo trabalho porque tem duas empresas e sobrecarrega a gente de algumas coisas, por isso a gente tem que ter muito cuidado. Isso atrapalha tanto a nossa saúde quanto a nossa cabeça e faz com que a gente muitas vezes perca, né, esse foco dessa linha principal, que é não só pensar no dinheiro como resultado do negócio que a gente quer pra gente, mas nem muito menos no sucesso, nem muito menos em ficar milionário, nem muito menos... Não, em viver bem da música, mas tendo esses outros pilares também equilibrados, né? Saber que eu estou estudando, saber que eu estou me desenvolvendo, minha família está bem cuidada, minhas contas estão pagas, está sobrando dinheiro. Ou seja, eu tenho o lado da família, o lado do estudo, o lado do estúdio, o lado dos filhos, estou cuidando da saúde, estou malhando. Ou seja, é muito importante você ter esse equilíbrio para que mentalmente você continue muito bem, né, preparado, pensando e cuidando da saúde no sentido físico também, né, porque a gente fica muito no estúdio, barriga cresce, você come aqui dentro, você faz um monte de coisa aqui, então não pode deixar de cuidar também da sua saúde, porque
A serotonina tá aí, né? Quando a gente faz exercício, a gente exercita a mente, exercita o corpo, e o próprio exercício ajuda a gente a cuidar de outras coisas que são importantes, como a própria música, né? Ser criativo e utilizar da música para o nosso ganha-pão. Tá ok, pessoal? Espero que esse vídeo ajude a você a refletir, que seja bastante proveitoso para esse momento agora que a gente está passando, e que você que está aí juntamente como eu nesse mundo, né, de viver da música e de trabalhar com música para viver disso de uma certa forma, seja parcial ou full time, que você encontre o seu caminho. E se eu puder te ajudar, escreva aí nos comentários, dê um joinha, dê um like aí no vídeo se você gostou, mas comunique-se comigo, veja, escreva aí o que você achou, se eu posso te ajudar em alguma coisa, seja através dos meus cursos, seja através de mentoria, ou seja através de alguma dica que eu sempre respondo a vocês aí todos no YouTube mesmo. Então, entre em contato, escreva aí, dê um joinha no canal, se você puder, compartilhe esses vídeos. Se não tiver se inscrito ainda, se inscreva, vai ser um prazer tê-lo aí como inscrito no canal, tá ok, pessoal? Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.